Para a gente entender espelhos esféricos, eu estou apresentando aqui duas superfícies esféricas. Esta primeira superfície, por exemplo, tem um raio R1. Esta segunda superfície tem um raio, digamos, R, né? Apenas. Então, eu tenho duas superfícies esféricas. Agora, eu posso, a partir delas, gerar duas calotas, né? Então, nós simplesmente utilizamos uma parte dessa superfície esférica, é uma calota, agora, de raio R1. Isto é muito importante para as nossas considerações, né? É o raio da superfície esférica a partir da qual nós fazemos uso de uma calota. Agora, digamos que eu tenha aqui um material como vidro, por exemplo, ou uma outra superfície que está recoberta nesta parte aqui por uma camadinha bem fina, produzindo, assim, um espelho. De forma que eu utilizo esta parte aqui como sendo o espelho. Esse tipo de espelho tem o nome de espelhos côncavos, né? Côncavos. Nós recobrimos esta parte e utilizamos esta parte aqui, né, para gerar imagens, né? Mas eu tenho uma outra possibilidade que é basicamente, né, fazer a mesma coisa, mas agora, veja, eu vou utilizar uma calota e eu vou recobrir agora essa parte interna aqui, né, com um material refletivo, né, ou a própria calota. De forma que, nesse caso, nós estamos falando de um espelho convexo, né? Falamos de raio R, mas lembrando que o raio R se refere à superfície esférica a partir da qual nós construímos uma calota. De forma que usualmente a gente faz assim, né, ou assim, para designar espelhos côncavos e espelhos convexos, né? O ponto da superfície, equidistante das duas extremidades, nós vamos designá-los como sendo vértice. Então, um espelho convexo tem um vértice, um espelho côncavo também tem um vértice. Nós vamos adotar um referencial cartesiano, sempre para espelhos tanto côncavos quanto convexos, um referencial cartesiano cuja origem do referencial coincide com o vértice. Então, aqui eu tenho um referencial cartesiano coincidindo com o vértice. E é usual a gente orientar o eixo X desta forma. Neste caso, o eixo X ele é orientado assim. Esse é o nosso eixo X. De forma que o eixo X coincide com o que nós chamamos de eixo principal, esse eixo aqui, interligando o centro. Veja que agora o centro da circunferência que deu origem ao espelho, este centro do espelho, ele tem uma coordenada que nós vamos indicar pela letra C, de forma que a posição do centro pode ser especificado pela letra C. O eixo Y é um eixo perpendicular a esse, de forma que esse aqui é o eixo Y, e ele é
muito importante para efeito de decidirmos a respeito do aumento linear transversal, de forma que aqui também nós utilizamos um eixo y. Aqui. Temos, então, uma coordenada x e uma coordenada y. Ora, esse eixo x é sempre orientado no sentido contrário ao da incidência da luz. A luz incide neste sentido e o eixo x é orientado no sentido oposto. Aqui, novamente, nós estamos imaginando, né, que a luz incida neste sentido, né, vem da esquerda, né, para a direita e a orientação é no sentido oposto. Né. Esse aqui pode ser entendido como um referencial de Gauss, né, para a gente estudar, né, as imagens. Né. O que é importante entender, esse aqui é um outro aspecto, né, importante, né, é que se eu tenho aqui um ponto objeto, então nós vamos indicar por P é a coordenada x, portanto, a abscissa da posição do ponto objeto. Então, é a abscissa, né? Abscissa, mas eu estou falando agora de coordenadas e não de distância, né? De forma que se o objeto está aqui, por exemplo, né, a posição do objeto eu estou associando uma coordenada, de forma que essa coordenada é a abscissa do objeto. Né? Tenho também que P' é a abscissa da imagem, ou do ponto imagem. Né? Aqui seria melhor do ponto, né, imagem. Aqui é a abscissa do ponto, né, do ponto imagem. Então, aqui a abscissa do ponto objeto, a abscissa do ponto imagem. C, nós vamos designar como a abscissa do centro. Então, do centro. Finalmente, nós vamos também utilizar F como sendo a abscissa do foco. Então, do foco. Nós vamos mostrar que o foco está a uma distância, né? A uma distância que é exatamente a distância, a metade da distância do centro até o vértice. Então, o foco está aqui nesse caso, né? E o foco está aqui no outro caso, né? Bem no meio. Mas é importante entender, né, a notação que nós vamos empregar. Né? Utilizamos um referencial, né, e agora estamos dando nomes. P, né, é a abscissa, a coordenada x do ponto objeto. P' é a coordenada x do ponto imagem. C é a coordenada x do centro. Então, veja que neste caso aqui, como o foco está aqui e o centro está aqui, o centro tem uma coordenada x que é negativa, porque está para cá. Então, no caso dos espelhos convexos, C é negativo. E F, que está bem no meio aqui, é negativo também. É uma questão de convenção de sinais, isso é importante, porque nós estamos falando de coordenadas. Veja, se x está para cá, C, que é a coordenada associada ao centro, esta coordenada é negativa, o F é negativo. Então, esta é uma coisa
muito importante. É claro que pelinha tanto pode ser positivo quanto negativo, depende do caso, depende do espelho, de onde está colocado o objeto também, né? Muito bem, então, essa é a notação, né, que nós vamos utilizar, né? Definimos então o que são espelhos côncavos, o que são espelhos convexos, né? Definimos o referencial, né? Poderíamos chamar de referencial de Gauss, né? E, finalmente, uma observação extremamente importante, né? É que nós vamos considerar, né, a produção de imagens só no caso simples, no qual os raios formam um ângulo muito pequeno com a horizontal. Então, são os raios, né, ditos para-axiais, tá? Então, neste caso, do que nós estamos falando, né? É de uma situação, porque o que eu vou desenvolver, o que nós desenvolvemos, as expressões simples que a gente obtém, só são válidas nessas circunstâncias. Nós estamos falando aqui de raios que incidem com ângulos, veja, pequenos. Esses ângulos aqui são pequenos, porque a gente vai fazer em seguida. De forma que o que é importante é que o raio seja grande, nós vamos precisar um pouco dessa aproximação, e os raios são pouco inclinados, pouco. Esse ângulo aqui, se chamarmos esse ângulo de alfa, esses raios paraxiais, eles são tais que eu posso aproximar tangente de alfa, tanto por alfa, já que o ângulo é pequeno, como, eventualmente, por seno de alfa. Essa é uma coisa importantíssima. O que a gente vai fazer em seguida é, na verdade, a ótica geométrica desses raios paraxiais, né? É claro que é uma limitação, mas, ao mesmo tempo, com essas aproximações, a gente pode chegar a expressões bem simples. A gente simplifica a análise. Mas é muito importante entender que o que a gente vai fazer em seguida só vale para raios paraxiais. Inclinação desses raios aqui é muito pequena, muito pequena. Se não for assim, não vale o que eu vou fazer em seguida. De qualquer maneira, o que eu vou fazer em seguida é o que a gente sempre faz, porque a análise é simples. E os resultados também são simples.